Olá pessoal, aqui é o Armando e no vídeo de hoje vamos resolver este problema. Aqui vamos querer simular no nosso simulador reações de equilíbrio. Então basicamente vamos considerar aqui um reator de equilíbrio a 300 graus Celsius e 1 bar, ou seja, vamos considerar o reator isotérmico e depois vamos avaliar o efeito da temperatura na composição de saída deste reator. Vamos considerar duas reações, metano e água, formando monóxido de carbono e hidrogênio, e a reação monóxido de carbono com água para formar hidrogênio e gás carbônico. Vamos então ao nosso simulador. Vamos iniciar então a configuração vindo em Settings. Vamos adicionar um pacote de propriedades. Vamos escolher o banco de dados TEA. Vamos criar um novo. Vamos dar o nome aqui, gás de síntese. Vamos escolher o modelo Peng-Robson. Vamos descrever aqui o nosso pacote, gás de síntese, modelo Peng-Robson. Vamos adicionar todos os componentes envolvidos na reação. Então nós temos o CO2 e o CO. Vamos ter também a água, o hidrogênio e o metano. Ok? Então temos esses 5 componentes: CO, CO2, hidrogênio, água e metano. Ok. Vamos adicionar esse pacote ao padrão. Aqui nós configuramos nosso pacote. No caso, para reações químicas, também teríamos que vir aqui no Reaction Packages e configurar as reações. Mas nesse primeiro momento, vamos testar o reator de Gibbs. Então esse é um reator que a princípio não precisa ser fornecido nenhuma informação frente à reação. Então, a princípio, o reator de Gibbs ele vai, a partir da corrente de entrada, determinar qual que vai ser a composição de saída com base no mínimo de energia de Gibbs. Então, justamente para mostrar isso daqui, eu não configurei nada sobre reação. Então, vamos criar aqui uma corrente. Agora vamos colocar aqui informações que nós temos do enunciado. Vamos mudar primeiras unidades para bar, graus Celsius. Colocar aqui 1 bar, 300 graus Celsius. Vamos considerar que a entrada está equimolar entre metano e água. Vamos zerar os demais, exceto um dos componentes que vai ser calculado. Vamos admitir uma base de cálculo aqui, por exemplo, 100 mols por segundo. Voltar ao fluxograma e rodar. Agora vamos inserir então o reator de Gibbs. Vamos vir em Reactors, Gibbs Reactor, Select. Vamos colocar ele na simulação. Vamos conectar a entrada, criar uma corrente de saída. Vamos dar um nome aqui para reator de Gibbs. Vamos configurá-lo. Vamos clicar aqui em Edit. O reator já está sendo considerado isotérmico, então eu só vou mudar aqui a temperatura para 300 graus Celsius, ou seja, 573,15 Kelvin. Se eu vir aqui na aba Reactions, percebo que a princípio eu não tenho nenhuma reação especificada, mas para esse reator eu não precisava criar as reações em Settings. Eu vou vir aqui em Reactive Compounds e vou dizer para ele quais componentes da minha corrente são reativos. E a partir dessa seleção, no caso vou selecionar todos os componentes que podem reagir, no caso todos, e a partir dessa informação ele vai determinar quais as reações podem ocorrer para esse sistema. Então percebam que eu tenho CO2 reagindo com hidrogênio, podendo formar monóxido, metano e água, ou monóxido reagindo com hidrogênio, podendo formar CO2, metano e água. No nosso caso, nós tínhamos duas reações. A princípio, nós teríamos metano podendo reagir com água para formar monóxido e hidrogênio, ou monóxido reagir com a água para formar CO2 e hidrogênio. Então, no caso, se nós fizermos uma combinação dessas duas reações, nós obteríamos essas duas reações possíveis. Posteriormente, nós vamos comparar qual que vai ser a diferença em usar essas reações ou as que nós tínhamos no enunciado. Vamos fechar aqui e rodar. Nosso reator convergiu. Vamos apenas inserir aqui um Stream Report e ver aqui da corrente 2 a composição. Então, no caso é isotérmico, mesmo vazão.
vou deixar só a composição aqui. Então nós tínhamos metano e água equimolar, agora nós temos a formação de algum dos outros produtos. Vamos avaliar aqui essa composição em função da temperatura. Então vamos vir aqui em Flowsheet, vamos criar um estudo paramétrico. Como entrada para o nosso estudo paramétrico, vamos escolher a temperatura do reator. Então vamos adicionar, vamos escolher aqui o reator de Gibbs, a temperatura. Vamos avaliar aqui. Então, por exemplo, de 100 a 1000 graus Celsius. Então, de 100 nós teríamos 373,15 até, por exemplo, 1000 graus Celsius. Então, teremos 1273,15. Vamos, por exemplo, pegar 100 pontos. E o nosso output, nós queremos as composições da corrente 2. Então, vamos escolher aqui a molar fraction do CO, CO2, hidrogênio, água e metano. Vamos dar OK. Vamos dar OK. E aqui nós temos, então, as composições. Vamos vir em plot, vamos plotar esse resultado, vamos visualizar todas as frações. OK. E temos aqui, então, um gráfico da composição. Então, percebe que a 100 graus Celsius, a princípio, não há reação. Então, nós temos aqui o mesmo equimolar da entrada e ninguém dos produtos. E a 1000 graus Celsius, nós temos o outro extremo. Nós temos a conversão completa do metano e água e a formação praticamente exclusiva de hidrogênio e monóxido. Na nossa segunda parte do problema, vamos agora levar em consideração as informações das reações que nós tínhamos no enunciado. Então eu vou salvar essa simulação. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo, chamar de Gibbs. Vou salvar. Vou vir agora na área de trabalho. Vou vir aqui na nossa simulação, vou fazer uma cópia. E aí eu vou renomear essa cópia como equilíbrio. Vou voltar aqui na nossa simulação. E eu vou carregar esse novo arquivo que eu criei, o equilíbrio. Mas eu também vou deixar aberto aqui o arquivo de Gibbs. Então perceba que eu vou estar aqui com as duas simulações abertas ao mesmo tempo. Vou maximizar aqui. Então, nesse arquivo do equilíbrio, eu vou entrar de novo em Settings. E agora eu vou criar a reação de equilíbrio. Então agora eu vou adicionar um pacote. Vou escolher o Corn como banco de dados padrão. Vou criar aqui uma nova reação. Vou editar aqui esse pacote. Vou criar aqui as reações do gás de síntese. Vou vir em Compounds, vou especificar os componentes. Então, de novo, poderia especificar do banco de dados do programa ou especificar a partir da lista que a gente já criou, que é o que eu vou escolher. Vou selecionar todos os componentes, vou dar OK. Vou vir na aba Reações. E no caso agora vamos criar as duas reações do enunciado. Vou vir aqui em Criar. Reação 1. Nossa reação 1, nós temos metano. Então, -1. Água, -1. Eles vão reagir para formar 1 CO2 e 3 hidrogênios. No nosso caso, nós temos aqui uma reação de equilíbrio. Então, vou marcar esse checkbox. E agora eu vou especificar essa constante de equilíbrio. Então, para esse problema, eu tenho aqui no Excel, eu tinha valores da temperatura e da constante de equilíbrio. E eu já tenho aqui um modelo o qual faz a predição dessas constantes de equilíbrio em função da temperatura. Então, eu vou apenas copiar esse modelo que já está escrito aqui e inserir no nosso software. Mas antes, vamos aproveitar para ver qual é a sintaxe para escrever essas reações. Então, se eu vim aqui na internet, entrar aqui no Coco, vou entrar aqui no site, vou entrar no Help do Coco, vou vir aqui no banco de dados Corn, vou escolher aqui a forma Syntax.
Então aqui a gente vai poder ver como nós podemos escrever essas equações. Então em outros momentos nós já usamos as operações básicas, como mais, menos, vezes, dividir, mas agora nós vamos usar algumas outras funções. Então no nosso caso nós vamos usar agora o exponencial, vamos usar o logaritmo natural, o ln, que no caso a gente tem que escrever como log, e também vamos usar a variável temperatura, que deve estar em Kelvin. Então perceba que nós poderíamos usar outras variáveis também do programa. Por exemplo, poderia usar a fugacidade, concentração molar, fração molar. Então é sempre bom navegar aqui pelo help do Coco, caso surja alguma dúvida de como é a sintaxe para escrever equações, ou também tirar dúvidas sobre outras operações. Então vamos voltar lá para o nosso software. Não vamos entrar nos detalhes de como foi feito esse modelo, vamos apenas utilizá-lo na nossa simulação. Então nosso intuito aqui é conhecer a ferramenta. Então vamos aqui, podemos clicar aqui para editar a nossa expressão. Percebam que aqui a unidade já está nos dizendo que as concentrações serão molares. Vou colar a nossa expressão. Vou dar um OK. E vou mudar o tipo aqui para a nossa base. Então essa constante de equilíbrio nossa está em função da fração molar. Então eu vou selecionar aqui e aí eu vou perceber que não tenho mais unidade na nossa constante. Então é sempre bom estar atento qual é a unidade do modelo que você está inserindo. Vou especificar aqui a fase como vapor e vou criar agora a segunda reação. Então temos a reação 2. A segunda reação nós temos monóxido reagindo com água para formar um CO2 e um hidrogênio. Também temos uma reação de equilíbrio, também base molar. E vamos colocar aqui, agora nós temos a nossa reação 2 e temos esse segundo modelo. Então, de novo, nós temos uma tabela com constantes de equilíbrio em função da temperatura. Nós temos um modelo aqui, vamos apenas copiar. E vamos ao nosso software. E vamos inserir aqui a nossa expressão. Você também pode pausar o vídeo para copiar essa expressão. Vamos dar OK. De novo, fase vapor. Vamos dar OK. Percebam que o software reclamou algum erro, então nós colocamos a estequiometria errada na reação 1. Vamos voltar aqui só para ver. Então percebam que nós temos um metano reagindo com água. E aqui, como o erro acusou, nós temos um oxigênio a mais, pois na verdade nós tínhamos monóxido de carbono nessa reação. Agora sim, o dióxido de carbono surge na segunda reação. Vamos dar OK. Vamos fechar aqui. E agora vamos inserir o reator de equilíbrio. Vamos aproveitar que nós temos o reator de Gibbs na simulação de baixo. Vamos nesse arquivo do equilíbrio apagar apenas o reator de Gibbs. E vamos inserir no lugar dele o reator de equilíbrio. Então, Equilibrium Reactor. Vamos adicionar o pacote de reação para o reator. E vamos conectar aqui a entrada e a saída. Vamos dar um nome aqui. Reator de equilíbrio. Vamos dar 2 cliques para editar. Vamos mudar aqui para 300 graus Celsius. Então vamos considerar também como reator isotérmico. Vamos dar um edit. Agora na aba reações, vamos especificar as reações que ocorrem nesse reator. Então vamos adicionar e vamos selecionar as duas reações. Inseridas duas reações, é só rodar. E o fluxograma convergiu. Podemos rodar novamente o nosso estudo paramétrico. Vamos adicionar aqui agora a temperatura do reator de equilíbrio. Vamos variar agora de 100 a 1000 graus Celsius. Então lembrar que eu já havia mudado a unidade. Vou pôr 100 pontos. Como saída, nós já temos aqui configurado as composições. Vou dar um OK. Vou esperar ele convergir, solving.
up to date, então ele já calculou. Percebam aqui que como agora eu inseri uma constante de equilíbrio, percebam que a baixas temperaturas ele não conseguiu convergir, deu erro. Então abaixo aqui de 200 graus Celsius, a constante de equilíbrio que nós especificamos foi incapaz de determinar uma concentração. E vamos aqui no gráfico ver os resultados. Então percebam aqui que nós temos um resultado bem semelhante. Então abaixo dessas temperaturas nós teríamos aqui praticamente nenhuma reação. E ao final nós temos a conversão completa em hidrogênio e monóxido de carbono. Então percebam que o resultado é bem semelhante. Então cabe a você analisar em qual caso seria melhor utilizar o reator de Gibbs ou fornecer as constantes de equilíbrio. Perceba que para o reator de Gibbs você tem que se certificar de que as propriedades das substâncias do simulador estão corretas. Uma vez que ele vai usar essas propriedades para calcular a energia de Gibbs, pelo mínimo da energia de Gibbs, ele vai determinar qual é a composição final, enquanto que aqui no equilíbrio, você vai fornecer as constantes de equilíbrio. Então você tem que certificar de que essa constante realmente represente esse seu sistema. O reator de Gibbs ele pode levar em conta as não idealidades da fase gasosa, porém você pode manipular as suas constantes de equilíbrio de modo a representar outros efeitos. Então no exemplo de hoje nós vimos como configurar uma reação de equilíbrio, como é a sintaxe para escrever equações no simulador. Espero que todo mundo tenha compreendido e até mais.